Olha, após a primeira convocação do técnico italiano, vamos conferir agora como foi a chegada de Carlo Ancelotti ao Rio de Janeiro. O treinador foi recebido por uma multidão no aeroporto internacional. A reportagem é de Igor Dorileu. Usando o boné da seleção brasileira, Carlo Ancelotti desembarcou ontem à noite no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Sob um forte esquema de segurança, Ancelotti veio direto para esse hotel, que fica na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. E ao lado do novo presidente da CBF, Samir Childe, foi até a entrada do hotel sentir de perto o carinho. Carlinho já ganhou até música. Nós não sabíamos se ia falar Carlo Ancelotti e tal, aí ele falou, não, é o Carlinhos, que é para ele se sentir mais um de nós, mais um carioca. Eu falei, vamos embora então, é isso mesmo. Foi um fim de semana de fortes emoções para o italiano. No sábado, ele já havia se despedido do Real Madrid, depois da vitória sobre a Real Sociedad no Santiago Bernabéu. O treinador mais vitorioso da história do clube espanhol não conteve o choro. É uma história inolvidável. E aí, a gente já faz conexão agora, ao vivo, com o nosso Thiago Carvalho, direto do hotel, de onde teve a primeira coletiva do técnico Carlo Ancelotti, teve a lista de convocados também. Traz um pouquinho mais desse clima, Thiago. Ele chegou ontem à noite, já convocou agora. A gente também vai separar aqui, vai colocar na tela, mas eu queria que você trouxesse um pouco mais do clima. O que você pôde perceber desse italiano, que é um dos principais técnicos do mundo, né? Ele está aí animado para dirigir a seleção brasileira, lembrando, Thiago, que é um baita de um desafio, porque a gente está a um ano da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo é em junho de 26, para formar um time, né, onde a gente teve vários treinadores que chegaram, que saíram, jogadores que foram convocados, outros que não foram chamados e por aí vai. Diga lá, Thiago. JP, com certeza, tá? Ele me pareceu muito otimista com o trabalho, em aceitar o desafio. Disse que para ele era um privilégio vestir a camisa da seleção brasileira, que ele sonhava em dirigir uma equipe, uma seleção em Copa do Mundo e que ele viveu esse sonho durante toda a carreira e que agora vai, enfim, poder realizar. O Ancelotti, então, como o Igor Dorileu trouxe pra gente, chegou ontem à noite ao Brasil, está hospedado nesse hotel aqui na Barra da Tijuca, em frente ao mar. Inclusive, vou te trazer uma fofoca lá, Minkader. O quarto que ele está aqui é o segundo mais caro do hotel, JP. A diária é cerca de R$5.000, portanto, muito bem hospedado. Carlo Ancelotti no Brasil disse que ainda não conhece tão bem a cidade, mas que não vai trabalhar os 365 dias do ano, pois não? Não, eu quero que você complemente, é que você falou de diária cara, teve o jatinho que ele chegou também, jatinho bacana pra caramba, caro também pra caramba, hein, Thiago? Ah, não à toa, né, JP? É um dos maiores treinadores do mundo, ganha um bom salário e vai ganhar um bom salário aqui no Brasil também, tá? Pouco mais de R$5 milhões por mês é o salário do Carlo Ancelotti para assumir a seleção brasileira. Disse que não conhece tão bem o Rio de Janeiro, acho que você pode até apresentar um pouco melhor para ele. Falou que quer conhecer o Cristo Redentor e, a princípio, ele começa a estadia nesse hotel de frente para a praia da Barra da Tijuca. Um belo de um visual, tá? Pareceu muito confiante, honrado em vestir a camisa da seleção brasileira. Tô com ela aqui, ó. A primeira lista de convocados do Carlo Ancelotti. Então, vou passar para vocês. Vamos juntos? Serão 2 jogos, pelo menos, nesse primeiro momento. Vamos lá, então, primeiro com os goleiros, tá? Bora. Alisson, do Liverpool, Bento, do Al Nassr e Hugo Souza, ex-Flamengo, agora no Corinthians, então pela primeira vez convocado à seleção brasileira. Os defensores, Alexandro, do Flamengo, Alexandro, do Lille, Beraldo, do PSG. Peraí. Eu vou cornetar, Thiago, e eu quero a sua participação, tá? Eu vou cornetar, quero a sua participação. Deixa os goleiros aqui, ó, rapidinho. O Thiago, que é o nosso repórter de esporte. Alisson, eu sei que vai ter muita gente não concordando com a minha opinião, mas essa é a minha opinião, tá? Eu acho o Alisson na seleção brasileira um engodo. Pode jogar bem no time dele lá, ser
é uma referência no time dele lá, mas na seleção brasileira não joga nada. Tá? Eu sei que o Tafarel pode atestar isso, aquilo. Estou dizendo o que eu acho. Alisson na seleção brasileira não joga nada. Tá? Aí você tem o Bento e você tem o Hugo, né? Goleiro do Corinthians, inclusive. Vamos lá, Thiago. Concorda com essas 3 convocações aí? Rapidinho no pique. É claro que falta o Ederson aí, mas o Ederson está lesionado, portanto não foi convocado. Quando o Ederson estiver bem, vai voltar à seleção brasileira e, para mim, deveria ser o titular. O Ederson é o meu favorito, JP. Eu tô contigo e não abro. Vamos para a próxima página aí. Defesa, vamos lá. Troca, pessoal. Vamos lá, então, os Thiaguinho. defensores. Alexandro do Flamengo, o Alexandro do Lille, Beraldo do PSG, Carlos Augusto da Internazionale de Milão, o Danilo do Flamengo, Léo Ortiz também do Flamengo, Marquinhos do PSG, o Wanderson do Mônaco e o Wesley também do Flamengo, portanto, nessa primeira página. Flamengo já dominando a seleção brasileira. Aí vamos aos meio-campistas. O Andréas Pereira, do Fulham, na Inglaterra. Andrei Santos, ex-Vasco, agora jogando no Strasbourg. Bruno Guimarães, do Newcastle. Casemiro, voltando à seleção brasileira, do Manchester United. Ederson, do Atalanta. E o Gerson, também do Flamengo. Para finalizar a lista, então, os atacantes da seleção brasileira serão o Antony, do Real Betis, Estevão, do Palmeiras, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Matheus Cunha, do Wolverhampton, o Rafinha, do Barcelona, Richarlison voltando também à seleção, jogador do Tottenham, e o Vinícius Júnior, esse o Ancelotti conhece muito bem, do Real Madrid, agora vai trabalhar com ele também junto à seleção brasileira. O Ancelotti, inclusive, falou sobre o Vini Júnior e falou que ele não rende tão bem na seleção brasileira, acha que a camisa amarelinha pressiona muito o Vinícius, mas que ele vai conseguir alcançar o melhor futebol dele junto à seleção brasileira, trabalhando com o Ancelotti, JP. Mas eu quero cornetar e eu vou cornetar. Coloca de novo aí a defesa, por favor, na tela, a gente vai girando, né? Eu vou cornetar. Tá aqui, ó, os zagueiros. Marquinhos. Gosto muito do Marquinhos, mas não sei se já foi, se não é hora de experimentar um outro jogador, apesar dele jogar muita bola ainda no PSG. Danilo. Enche tela aí pra mim, Bessa. Danilo, esquece. Na minha seleção não esquenta nem banco, tá? Léo Ortiz merece. Léo Ortiz e Alexandro, ok. Danilo não esquenta nem banco na minha seleção, é a minha opinião, né? Deixou de apoiar há muito tempo, fica ali, inclusive, antes dele vir ao Flamengo, ele já jogava como zagueiro ali apoiando a zaga, não apoia nada lá na frente, não faz uma jogada ofensiva, se esconde pra caramba. Sou eu falando aqui. Vamos para a próxima página aí, ó. Meio campo, na minha opinião. Vamos lá. Aí, opa. Passou ali, ó, Andrei Santos, Bruno Guimarães está jogando bola. É referência no time dele. Gerson, então, tô com ele no abre. Agora tem um detalhe, hein? Eu quero ouvir do Thiago, já vou perguntar para ele do Gerson, que ontem se machucou no jogo do Palmeiras. E aí, ele já passou por uma avaliação médica, vai ter condição de jogar ou não? O Thiago já responde para mim. Rapidinho, me dá outra página aí para eu comentar e o Thiago já fala. Aí eu gostei, viu? Eu gostei do Casemiro. E o Carlo Ancelotti, que já dirigiu o Casemiro que estava longe da seleção há um bom tempo, voltou. Andréas Pereira aí e Ederson, do Atalanta. Deixa eu girar aí para eu comentar todos, e aí o Thiaguinho já chega com mais informações. Meio-campista acabou, agora atacante. Antony voltou a jogar bola, ainda precisa retomar o bom futebol. Matheus Cunha é referência no time dele também, tem feito boas atuações. Vini Júnior precisa jogar bola na seleção brasileira. Tá devendo muita bola na seleção brasileira. E Estevão, esse moleque joga bola, hein? Esse moleque tá se despedindo aí do Palmeiras, é um jogador que me agrada demais. Fechou aí a lista de convocados? Tem aí o Pombo, o Richarlison, de volta, o Martinelli também do Arsenal e o Rafinha, que é o homem de confiança do técnico Carlo Ancelotti. Deixa eu conversar agora com o Thiago, que vai trazer mais informações, o Gerson e também mais alguma complementação dessa coletiva do técnico Carlo Ancelotti. E, Thiago, fica à vontade também. Você acha que faltou algum jogador nessa lista?
Ó, JP, em relação ao Gerson, como você me perguntou, o Gerson já se representou hoje no Ninho do Urubu, já fez exames, não teve lesão constatada, há uma inflamação pequena no joelho, portanto, ele vai passar já pelo departamento médico durante essa semana, pode talvez desfalcar o Flamengo durante a semana na Libertadores, mas para a próxima semana, em relação à seleção brasileira, não deve ter uma grande preocupação, vai se apresentar normalmente. A seleção brasileira, só passando um panorama, se apresenta em São Paulo, no Joaquim Grava, CT do Corinthians, na segunda-feira, após a rodada do Campeonato Brasileiro. Serão 2 treinos em São Paulo, a viagem para Guayaquil, o Ancelotti estreia no Equador no dia 5 contra a seleção equatoriana, depois volta ao Brasil, continua treinando no CT do Corinthians, porque aí sim, no dia 10, na Neoquímica Arena, casa do Corinthians, Ancelotti vai fazer o primeiro jogo em território nacional, comandando a seleção brasileira. A meu ver, nesse primeiro momento, não faltam nomes na seleção, alguns nomes que, claro, quero ver com a camisa da seleção brasileira, comandados pelo Ancelotti, estão machucados. E aí eu te trago alguns deles, como o próprio Rodrigo, o Neymar vai ter oportunidade, vai ter espaço em algum determinado momento. O André ficou fora dessa lista, André aí, jogador do Fluminense, que vinha numa ascensão boa com a camisa da seleção brasileira. E o Ederson, que para mim vai ser o titular no gol. Acho que é uma questão realmente de recuperar a parte física e vai voltar também a vestir a camisa do Brasil, JP. Neymar, longe da seleção desde 2023, com apenas 2 jogos, o ano passado, pelo Al Hilal, da Arábia Saudita. Ele chegou ao Santos no começo de 2025. Teve até alguém aqui que na hora que eu falo Neymar, né, alguém fez até um ó. Quem é que foi que fez isso, hein? Alguém aqui. Todo mundo, Neymar. Em 5 meses, ele chegou no Santos no começo de 2025. Em 5 meses, já sofreu 2 lesões. Há um ano da Copa do Mundo. Será que o camisa 10 vai vestir a amarelinha? A reportagem é de Gustavo Osório, no ar. Foram 15 jogos e 3 gols na volta de Neymar para o Santos. O jogador perdeu apenas 5 jogos com a camisa do Santos esse ano. Um número que quebrou as expectativas do torcedor da Baixada Santista. Acho que já acabou a carreira dele, né? Mas não eram só eles que esperavam ansiosamente pela volta do ídolo do futebol brasileiro. E a expectativa tomou conta de todos os brasileiros com a chance de ser convocado para a seleção brasileira. O jogador esteve presente em 128 jogos pela seleção e marcou 79 gols. Mas desde 2023 ele não veste a camisa do Brasil. O último jogo dele foi na eliminatória da Copa do Mundo, onde saiu no final do primeiro tempo após se machucar. E são essas lesões que assombram a carreira do jogador. Durante a passagem pelo Al Hilal, Neymar não atuou de forma constante. Na temporada 2023 e 2024, o atleta jogou apenas 5 jogos. E no ano passado, só 2. O jogador voltou ao Santos, mas custou a engrenar. Depois de 3 partidas, ele fez o primeiro gol. 2 meses depois, Neymar sente a posterior da coxa e sai lesionado em um jogo contra o Atlético Mineiro. Dessa forma, na primeira lista de Ancelotti à frente da seleção, Neymar fica de fora dos convocados. Olha, direto do hotel onde aconteceu a convocação, eu converso agora ao vivo com o Thiago Carvalho. Ligação, né? O Thiago trouxe aqui essa informação, né? Neymar está fora da lista de convocação, mas teve ligação do Carlo Ancelotti ao craque. Como é que foi essa ligação, o teor e o que disse Carlo Ancelotti nessa entrevista coletiva? Thiago. Exatamente, JP, olha só, o Ancelotti, assim que acaba a coletiva, no sentido de mostrar quais jogadores ele estava levando, ele foi perguntado justamente sobre o Neymar. Afinal, como o Gustavo Osório bem trouxe pra gente, muitas pessoas aguardavam esse retorno do Neymar à seleção brasileira. E quando ele foi se explicar um pouco sobre a situação do Neymar, ele deixou bem claro, acho que é o primeiro momento, a idolatria não, mas o carinho que ele tem pelo jogador, de admiração mesmo, de considerar um jogador muito acima da média, de que ele quer contar com o Neymar futuramente, mas que também teve a preocupação de ligar para o Neymar para dizer que ele estaria fora da seleção brasileira hoje, nessa primeira convocação do Ancelotti. A gente tem aqui as palavras do italiano, agora sim treinador da seleção brasileira, então primeiro vamos ouvi-lo. E nel caso specifico de Neymar, ovviamente contamos con él.
El equipo nacional, Brasil, cuenta con él. Esta mañana he hablado con él para explicarle esto. Está totalmente de acuerdo con nosotros y así seguimos. O Ancelotti é um treinador que ele gosta de ter assim medalhões, digamos, jogadores muito importantes, seja tecnicamente ou até pela importância de liderança dentro de elenco, próximos a ele. Eu acho que isso fortifica também o trabalho dele à frente de um grupo. O Neymar, querendo ou não, é referência para muitos desses jovens que hoje figuram com a camisa da seleção brasileira. Antes mesmo da convocação de hoje, ele já tinha falado com o Neymar por telefone. Esse foi um movimento que ele fez também com o Casemiro. O Casemiro é um jogador que o Ancelotti vai ter como um braço direito na seleção brasileira, um atleta que ele atuou junto no Real Madrid, que ele gostava bastante do trabalho e que agora vai voltar a trabalhar com ele na seleção brasileira, acredito até, e aí já mais uma opinião do que a informação, que o Casemiro vai servir muito como um líder desse elenco. Hoje a função tática do Casemiro já deixa de ser tão importante. Eu acho que a questão de figura de liderança do Casemiro à frente da seleção como jogador experiente, multicampeão europeu, já jogou Copa do Mundo, vai ser mais importante do que o desempenho técnico dentro de campo. No caso do Neymar, não. O Neymar ainda é um jogador muito acima da média, apesar desse histórico de lesões. Então, claro, se fisicamente estiver bem, Ancelotti deixou bem claro que admira o futebol do Neymar e que ele volta à seleção brasileira, JP. Obrigado, viu, Thiago, pelas suas informações. Deixa um pouquinho mais aí do Neymar na tela. Eu gostei do que o Mauro falou, ele mandou para mim. JP, faltou na convocação Luiz Henrique, ponta do Botafogo, ele toda vez que entrou resolveu. Não pode esquecer. Ele falou também o Marlon Freitas, um outro bom nome, hein? Além de ser um ótimo marcador, também lança. Lembra o Gerson Canhota e o Cuiabano. É verdade, tá aí o Mauro, muita gente mandando mensagem aí. Tem aqui também o Edu Oliveira. JP, tô com você na conectada. Danilo Marquinhos, Pombo, Barrado, esse goleiro já deu pro Alisson. Já deu. Tem aí a convocação, rapidinho aí de novo, a lista. Roda aí para mim, só para eu conectar um pouco mais, enquanto o Neymar aí está se preparando. Vai você mandando a sua opinião também aqui para o Brasil, gente Rio, hein? Ô Vini Júnior, vamos jogar bola na seleção? Ô Rafinha tá jogando bola. Ô Pombo, volta a jogar aquele seu futebol, hein? Você tá voltando, né? Teve lesão, tá se recuperando, Martinelli também. Vamos girando, rapidinho aí, ó. No pique, para eu trazer meio campista aí, ó, o Bruno Guimarães, ok, Gerson. Já depois do susto ontem no Palmeiras, já se reapresentou, é um nome que está jogando muita bola. Gostei da convocação do Gerson. Casimiro, que não vinha sendo convocado há muito tempo, volta aí à seleção brasileira. Girando aí, ó, os outros nomes. Ô Alisson, ô Danilo, obrigado, viu, Danilo? Mas vamos descansar, vamos dar lugar, né, a outros jogadores. Léo Ortiz aí, né, gostei da convocação. Alexandro, Marquinhos, Beraldo, muita gente dizendo que já deu para o Marquinhos. Girando aí, deixa eu ver os goleiros agora. Rapidinho, Alisson, Bento e Hugo Souza. Ô Alisson, você está fazendo, né, um bom papel lá no seu time, fica por lá. Deixa a seleção para um goleiro que faz defesas importantes, que aparece, não é? Porque na seleção tá com uma bolinha pequenininha, tem que olhar de binóculo. Essa é a minha opinião.